Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 46. Bons estudos! Láudia, como sua barriga cresceu! A última vez que eu te vi, você estava com uma barriguinha desse tamanho, mal dava pra perceber que você estava grávida. Mas sabe que apesar de muito feliz, eu tô preocupada, porque essa história do meu pai ser hemofílico não me sai da cabeça. Hemofilia. Por que será que a Laura está tão preocupada com o fato do pai ser hemofílico? E mais, o que essa preocupação tem a ver com o filho que ela está esperando? É isso que você vai ver na nossa teleaula de hoje. Você vai saber o que é hemofilia, como é o mecanismo genético de transmissão dessa doença, e vai ver ainda que algumas anomalias hereditárias podem ser transmitidas pelos cromossomos sexuais. Você já deve ter visto alguma campanha sobre a doação de sangue e deve saber que este sangue é muito importante para salvar muitas vidas, inclusive a do hemofílico. Você sabe o que é hemofilia? Vamos conversar agora com a doutora Ana Maria, que vai explicar isso direitinho para a gente. Por favor. Bom, a hemofilia é uma doença em que o sangue não tem capacidade de coagulação. É por isso que qualquer ferimento, por menor que seja, pode trazer riscos de vida para o hemofílico. Hemofilia é muito comum? Para você ter uma ideia, em cada 10 mil crianças que nascem, uma delas é hemofílica. Nossa, mas eu não sabia que a hemofilia era uma doença tão séria, viu? É, sim. Cada vez que meu pai se machuca, um Deus nos acuda, menina. É porque assim, o sangue não coagula. Então, demora muito mais para parar de sangrar. Eu fico preocupadíssima. Eu posso imaginar. E por o meu pai ser hemofílico, as chances do meu bebê ser um menino com hemofilia são bem maiores. Vamos ver por que a Laura disse que as chances dela ter um menino com hemofilia são maiores do que de ter uma menina com hemofilia. É muito raro nascer uma mulher hemofílica. Isso só ocorre quando pai e mãe são portadores do gene recessivo. E esse é um gene muito raro. Para entender melhor, vamos começar revendo o que você aprendeu na teleaula passada. Os cromossomos sexuais dos seres humanos são representados por X e Y. Os homens possuem cromossomos XY e as mulheres XX. O gene recessivo, que condiciona a hemofilia, localiza-se no cromossomo X e é representado por um H minúsculo. Genes normais são representados por um H maiúsculo. Portanto, a mulher pode ser hemofílica e ter um genótipo XHzinho, XHzinho. Pode ser normal e ter um genótipo XHzão, XHzão. E pode ser normal e ainda carregar um gene para a hemofilia. Nesse caso, o genótipo é XHzão, XHzinho. Dizemos então que a mulher é portadora do gene para a hemofilia. Uma mulher pode ser normal, mas portadora de um gene para hemofilia. Como isso é possível? Bom, se no momento da fecundação, o espermatozoide que continha um cromossomo X, carregando um gene para a hemofilia, XH minúsculo, fecundou um óvulo que continha um cromossomo com o gene normal XH maiúsculo, forma-se uma mulher XH maiúsculo, XH minúsculo. Neste caso, a doença não se manifesta, pois a mulher tem também o gene para a normalidade, que é dominante. Mas mesmo sem ter a doença, a mulher portadora pode transmitir o gene da hemofilia a seus descendentes. E essa transmissão se dá através dos óvulos, isto é, dos gametas femininos. Mas que tipos de gametas cada mulher pode formar? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Uma mulher com fenótipo de hemofílica de genótipo XH minúsculo, XH minúsculo, formará todos os seus gametas com os genes para a hemofilia. Uma mulher normal, de genótipo XH maiúsculo, XH maiúsculo, só formará gametas com XH maiúsculo. Já uma mulher normal, de genótipo heterozigoto, XH maiúsculo, XH minúsculo, formará dois tipos de gametas, aqueles com XH maiúsculo e aqueles com XH minúsculo.
Este é o caso de Laura. Quer dizer que mesmo não tendo a doença, você pode transmitir o gene da hemofilia para o seu filho. É, porque com um só gene para hemofilia eu sou normal, mas para os homens é diferente. Mesmo com um só gene para hemofilia, eles manifestam a doença. Como seu pai. Pois é. Agora que a gente já sabe como são os genótipos femininos com relação à hemofilia, vamos analisar o par de cromossomos sexuais masculinos. Os cromossomos sexuais masculinos têm uma particularidade. O braço superior do Y é menor do que o do X. Portanto, os cromossomos sexuais masculinos, apesar de serem classificados como homólogos, têm diferenças na forma e no tamanho. Por isso, o gene para a hemofilia existente no cromossomo X não existe no cromossomo Y. E como não existe gene para a hemofilia no cromossomo Y, a representação do genótipo de um homem com hemofilia vai ser XHY. E a representação do genótipo de um homem sem hemofilia, que carrega o gene dominante H, vai ser XHY. Quer dizer que mesmo tendo apenas um gene para hemofilia, um homem com genótipo XH-Y manifestará a doença, é isso? Exatamente, isso porque ele não tem o gene correspondente H maiúsculo que determina a normalidade. E que tipos de gametas cada homem pode formar? Num homem normal, o genótipo é XH-Y. Ele formará gametas com o cromossomo Y e gametas com o cromossomo X, que carrega o gene para a normalidade. Um homem hemofílico de genótipo XH-Y formará gametas com o cromossomo Y e gametas com o cromossomo X, carregando o gene para a hemofilia. Doutora, nós normalmente dizemos que a hemofilia é um caso de herança ligado ao sexo. Por que isso? Porque o gene que determina a hemofilia está ligado a um dos cromossomos sexuais. As possibilidades de uma pessoa manifestar essa doença são diferentes para o sexo masculino e o feminino. E eu que não sabia nada sobre hemofilia, hein? É, eu fui obrigada a aprender convivendo com meu pai hemofílico. Mas me diz